professor Janes de Carvalho Silva, curso técnico em rede de computadores, disciplina de dimensionamento de redes, carga horária 75 horas, vídeo aula de abertura. Sou graduado em rede de computadores, MBA em gestão de ensino em tecnologia da informação, especialista em planejamento e gestão de ensino à distância e especialista em gestão pública. Possuo 13 anos de experiência como professor de tecnologia da informação, modalidade de ensino presencial e à distância. Atuei nas instituições IFMA, pelo núcleo Certec, nos projetos Profuncionário, ETEC Brasil, Pronatec, Novos Caminhos, IFMA, Campus São João dos Patos, Senai, Unidade CEPT-DI, em São Luís, e Senat, em Imperatriz, como professor de tecnologia. O plano de ensino da disciplina de dimensionamento de redes. Nesta disciplina, vamos tratar de dimensionamento de redes, redundância de LAN, agregação de links, LAN sem fio, ajustar e solucionar problemas de roteamento de área única, roteamento multiárea, conceitos e configurações do EIGRP, imagens do Sistema Operacional de Rede. Como objetivo geral, conhecer os principais conceitos sobre dimensionamento de rede, incluindo agregação de link, redundância de rede sem fio, os protocolos de roteamento OSPF e EIGRP e configurações básicas. Já na unidade 1, iremos tratar sobre dimensionamento de redes, redundância de rede local e agregação de link. Os objetivos é compreender os principais conceitos sobre dimensionamento, a importância da redundância do link LAN, a aplicabilidade e o uso de agregação de links. As redes de computadores são bastante diversificadas, podem ser construídas em diferentes formatos, dependendo da aplicação e necessidade dos usuários. As redes podem ser classificadas em rede, modelo intranet, extranet e internet. As topologias também podem ser segmentadas em topologia física e topologia lógica. A imagem à direita representa a classificação das redes em intranet, extranet e internet. A intranet é de âmbito de área, células ou departamentos. A extranet, parceiros, filiais e clientes. E a intranet, público-consumidor. As redes locais, popularmente conhecidas como LANs, são redes privadas com abrangência reduzida, contemplando residências, empresas, universidade e outros. São pequenas redes com capacidade de alocação de host reduzida e limitada. As principais características de uma rede LAN, a que diferencia das outras topologias de rede, são o tamanho da topologia, as suas tecnologias de transmissão, até a sua constituição era de quase 100% formada por cabos de par metálico, denominado de UTP, cabo de rede. Seria o cabo de rede que a gente conhece, que é o mais comum, que é o cabo UTP par trançado, que tem coloração azul, branca, vendido nas lojas de informática. A velocidade de transmissão tem uma variação de 10 a 100 megabytes por segundo. Atualmente encontra-se facilmente rede com velocidade superior a 100 MB ou algo na casa de gigabit. Isso depende muito da categoria do cabo que é adotado e da infraestrutura que é alocada. As categorias do cabo. Aqui a gente tem uma representação, essa classificação ela é muito presente no cabeamento estruturado. Quando você vai fazer a definição do projeto, você tem que conhecer as categorias de cabo e qual é a mais adequada para atender o seu projeto. Categoria pode ser categoria 3, 4, 5, categoria 5E, categoria 6, CAT 6A, categoria 7 e 7A. Logo ao lado tem a norma referente a cada categoria, a largura de banda em megahertz,
UTP é o cabo blindado. Tecnologia, telefonia, token ring, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. A partir da categoria 6A, o suporte é de 10 GB, 40 GB na categoria 7 e 100 GB na categoria 7A. Então você consegue perceber o avanço em relação às redes locais quanto ao cabeamento. Até nos primórdios, ou seja, no início, a alimentação e a variação da taxa de transmissão era de 10 a 100. E de acordo com o que a gente está verificando na tabela, já pode atingir uma velocidade de até 100 gigabits. O dimensionamento relacionado à redundância da LAN. Há diversos aspectos em uma rede que podem ser considerados pontos possíveis de falha para sistemas, sendo estes eventos danosos para a empresa. Como objetivo de reduzir esses eventos e a implementação de redundância na estrutura pode ser fundamental para o modelo de negócio. A redundância ela é muito importante para garantir a operação 24/7 de alguma organização. Ou seja, tem que funcionar 7 dias na semana e 24 horas. Se caso algum link tiver algum problema, ou seja, ele entrar em grandes prejuízos. A implementação de redundância é necessária para a utilização de equipamentos formando anéis de rede e assim criando vários caminhos para que de roteadores, se eu tenho uma infraestrutura com mais de um roteador e eu preciso aplicar uma redundância, todos esses roteadores eles precisam ter uma comunicação entre si. E a partir do momento que um roteador chega a falhar, ou seja, ele sai de operação, os outros roteadores são automaticamente ativados, ou seja, as rotas são direcionadas e conseguem funcionar normalmente, até que o outro seja reparado ou substituído. O protocolo VRRP seria a versão IETF, ou Internet Engine Task Force, a RFC 5798 do HSRP. Esse é um tipo de protocolo. A vantagem dele em relação ao HSRP é que ele pode ser configurado em roteadores de qualquer fabricante. Tem alguns protocolos que eles são protocolos fechados. Ou seja, ele não consegue entrar em funcionamento em uma outra infraestrutura que não seja de um determinado fabricante. Então, ele tem um fechamento de equipamentos com uma determinada marca. Tá? E tem outros protocolos que são protocolo aberto, ele vai funcionar com qualquer equipamento. A sua operação é muito parecida com o protocolo criado pelo Cisco, diferenciando basicamente dos termos adotados em VRRP, ao invés dos termos os papéis Active e Standby. Aí ele faz uma mudança e tem os termos Master e Backup, além dos Time, que é ligeiramente mais curto, ou seja, em caso de falha, o Master e o Backup assumem um modelo relativamente mais rápido, se comparando à operação do outro protocolo, que é o HSRP. Ou seja, esse novo protocolo em relação ao outro, ele é mais eficiente. Ele mudou a nomenclatura de alguns papéis. Antes, o outro protocolo ele tem uma classificação de papéis Active e Stand. Já nesse é Master e Backup. E o tempo de resposta, ou seja, no caso de falha, para ativar o sistema de redundância, ele é reduzido. Ou seja, para ele entrar em operação, é muito mais rápido e eficiente. Temos aqui uma imagem fazendo a representação desse protocolo. No grupo VRRP 1, aí tem VIP 192.168.1.1. Roteador A, Master VRRP, roteador B, Backup é a nomenclatura dele, e o roteador C, Backup VRRP. Aí eu tenho uma representação da máquina, da estação que vai utilizar essa rota, tem a representação de outra máquina, e caso algum desses roteadores ele entra em inoperância, ou seja, para o funcionamento, o roteador da rota específica e o novo caminho ele é direcionado, ou seja, a tabela vai ser atualizada, tabela de roteamento,
E a solicitação de acesso da estação cliente ela é alterada, muda-se a rota. Aliás, o cliente nem percebe e ele consegue fazer a navegação normalmente. Temos como características principais do VRRP. O número de grupos do VRRP varia de 0 a 255, a prioridade do roteador varia de 1 a 254, ou seja, 254 é o mais alto e o 100 é o padrão. O endereço MAC do roteador virtual tem um formato, essa sequência numérica aqui, onde o X é o número do hexadecimal do grupo VRRP. No protocolo VRRP, os anúncios são enviados em intervalos de 1 segundo. Roteadores de backup opcionalmente podem aprender o intervalo do anúncio do roteador mestre. Por padrão, todos os roteadores VRRP são configurados com o PRI-MTP. Por padrão, todos os roteadores VRRP são configurados com o PRI-MPT. O protocolo envia mensagens Hello via multicast pelo IP 224.0.0.18, utilizando o protocolo UDP na porta 112. O endereço IP da interface pertence ao grupo e pode ser utilizado como do grupo. Já o protocolo GLBP é proprietário da Cisco, sendo apresentado em 2005. A ideia por trás do GLBP era promover algo que nem o HSRP e nem o VRRP conseguissem fazer de modo descomplicado: o balanceamento de carga entre os gateways. Isso pode ser muito interessante, especialmente em situações nas quais temos mais o fluxo de requisições. Então, ele consegue distribuir de forma balanceada as requisições do roteador, das estações clientes. Então, ele faz um equilíbrio na distribuição de acesso, evitando sobrecarga. Existem dois papéis executados pelos roteadores do grupo GBLP. O AVG, Active Virtual Router, e o AVF, Active Virtual Forwarders, responsável por encaminhar o tráfego recebido nos hosts da rede, onde cada AVF tem seu VMAC determinado pelo AVG, que é a situação do balanceamento. Situação. Hoje, a maioria dos nós tem conexões com fibra ótica de altíssima velocidade, com variação de 300 MB por segundo a 600 MB por segundo. Até mesmo algumas conexões que funcionam a gigabit PPS. Em muitas ocasiões, as conexões de rede no nosso PC ou NAS, que é uma infraestrutura de dados, tornam um gargalo se usarmos a rede local extensivamente. Para resolver esse problema, existe o link de agregação, uma tecnologia que permitirá unir vários links físicos e construir um único link lógico, com velocidade de 2 gigabits ou mais. O que seria isso? É a possibilidade de pegar, por exemplo, eu tenho uma instituição e recebo 2 links de 2 operadoras. Eu posso unir os 2 links e tornar um link só. Tá? Ele não vai, para o usuário final, ou para o restante da infraestrutura da rede, ele não vai ser enxergado como 2 links, como 2 empresas diferentes oferecendo uma infraestrutura de conexão. Ele vai ser reconhecido como um link só, utilizando todo o seu potencial. Então, se eu tenho 2 links de 300, vai ser como se fosse um link só de 600 megabytes por segundo. Tá? Se for na casa dos gigas, 1 giga para um link, 1 giga para o outro, une e forma um link de 2 gigas. A agregação de links nos permite combinar 2 ou mais links físicos, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. São 2 links físicos, eu tenho 2 prestadoras de
de serviço, que oferece o link de internet com valores distintos, de forma física, e eu faço a união desses dois links, tornando um único link lógico, que é aumentando a largura de banda. E tem a representação aqui, o link de agregação, NIC 1, NIC 2, que seria a interface, né? Interface de rede. A porta do switch 1, porta do switch 2 e a agregação que acontece entre os links. O Ether Channel é uma forma de agregação de link utilizado por redes comutadas. Então, tem um único link, faça a agregação do 2, e essa é a operação do Ether Channel. O Ether Channel é implementado pelo agrupamento de várias portas físicas ou mais de um link lógico Ether Channel. Os tipos de interface não podem ser misturados. O Ether Channel pode prover dois links de 800 MB Fast Ether Channel ou 8 GB Ether Channel. Podem agregar até 16 portas. As outras adicionais ficam na reserva. E o iOS da Cisco suporta até 6 canais de Ether Channel. Aqui tem a representação de como é que seria. Interface de canal, a união dos dois grupos, né? Eu faço a agregação dos links. A avaliação dessa unidade. Nessa unidade, vocês vão realizar a participação no fórum de discussão, que contempla um texto, né? Você vai realizar o fórum de discussão. Ele tem um texto base, que é esse aqui. Com o avanço da tecnologia, é praticamente impossível encontrar empresas que não dependam de um bom funcionamento do ambiente operacional para o sucesso do seu negócio, independente do seu tamanho. As falhas em sistemas podem causar diversos danos, principalmente quando afeta ao consumidor. Por isso, é cada vez mais comum ver organizações adotando a redundância em tecnologia da informação com o objetivo de garantir a alta disponibilidade. A orientação para discussão. A partir do estudo desta unidade, conceitue o termo redundância na tecnologia da informação, descrevendo quais componentes podem receber esse tipo de proteção, a fim de garantir a operação ininterrupta dos serviços oferecidos em uma organização. Caso tenha alguma experiência com essa implementação, descreva a proposta implementada. Se não houver, siga com a postagem sem relato da experiência. Ou seja, você vai conceituar, né, e descrever quais componentes podem receber esse tipo de proteção relacionada à redundância, beleza? A atividade tem uma pontuação de 0 a 10, peso 1. Quanto à unidade 2. A unidade 2 trata sobre redes sem fios, conceitos sobre os protocolos, OSPF, área única e multiárea. O objetivo é compreender os principais conceitos sobre os protocolos OSPF, aplicando multiárea, área única e multiárea. Bem, aqui temos a classificação da rede wireless, ou seja, ela tem a classificação em PAN, que abrange a tecnologia Bluetooth, que é 802.15, uma cobertura de 10 metros. A LAN é 802.11, consolidada pela aliança, né, o Wi-Fi, uma área de 150 metros. A MAN, que é 802.16, é uma área de 50 km, conhecida também popularmente como WiMAX, para conexão de ponto a ponto, ou seja, entre matriz e filial, ou de uma estação para outra, de uma instituição ou organização para outra. E a WAN, que é classificado pela IEE 802.20, que é o WiMAX, uma cobertura de 150 km. A infraestrutura wireless LAN precisa de atenção especial, pois com essa tecnologia não é possível ter uma noção precisa de colocar em risco toda a estrutura de rede das organizações. Dessa forma, acontece o prolongamento da rede das organizações para fora do seu domínio. Como é que seria isso? O que trata esse conceito é o seguinte, é que quando você coloca uma infraestrutura de rede local, sem fio, na sua empresa, é como se você fizesse uma extensão da sua infraestrutura.
E, de certa forma, você não tem o controle da abrangência, até onde o sinal chega, até onde o sinal passa. Dependendo, lembrando que a frequência de 2.4 ela é uma frequência mais baixa em relação à frequência de 5 GHz. A amplitude da onda ela é maior, então ela é mais fácil para atravessar barreiras. Então a cobertura do sinal é maior. Então você acaba expondo a rede. Colocando mais um braço, mais um membro da sua rede para a área externa. E pessoas de má índole, com má intenção, podem tentar acessar sua rede ou implementar dispositivos invasores para tentar acessar, sequestrar seus dados e cobrar resgate, ou simplesmente deixar sua rede inoperante por prazer, por esporte. As lãs sem fios, o que seria isso? É o protocolo de acesso ao meio, tá? Então, existe um conjunto de tecnologias de rede sem fio que usam a forma modificada do CSMA-CD. O CSMA-CD é o protocolo de acesso ao meio utilizado na topologia, na infraestrutura Ethernet. É o que faz a verificação se o meio está disponível ou não, tá? Que evita a colisão de pacotes. Os dispositivos mais antigos usam a frequência de 900 MHz para transmitir dados enviados a uma velocidade de 2 MHz. Também conhecido como Wi-Fi, aliança de rede wireless, define lãs sem fio que opera a 11 MB por segundo e usa uma frequência de 2.4. O padrão Bluetooth ele especifica uma tecnologia de lã sem fio para curta distância, que será um raio de 10 metros. Tá? E dependendo dos dispositivos, de acordo com o fabricante, ele ainda tem essa cobertura ainda pode ser um pouco mais limitada. As antenas para transmitir os sinais de radiofrequência através do ar, que outros computadores recebem, as lãs sem fios, utilizam compartilhamento com computadores e participam de uma determinada lã sem fios, são configuradas para usar a mesma frequência de rádio. O que seria isso? Para que eu possa ter acesso a uma determinada infraestrutura, eu tenho que estar no mesmo canal de rádio, ou seja, a mesma frequência. A grosso modo, para que eu consiga usufruir de um rádio FM, eu tenho lá uma faixa de uma rádio, por exemplo, 89,9. Eu preciso no rádio, no ponto receptor, sintonizar essa faixa, 89,9. Então, eu só vou conseguir usufruir, eu só vou conseguir ouvir aquela estação se eu tiver acionado a mesma frequência. Então, a mesma frequência para conseguir usufruir da rede. Se eu tiver uma frequência diferente, eu não vou conseguir participar daquela rede. Ainda tem os requisitos de autenticação para acessar a rede, né? Que é login e senha. O CSMA-CA é o mecanismo que faz com que todos os dispositivos e terminais conectados ao ponto de acesso possam escutar o meio das portadoras. Estiver livre naquele momento, evitando a colisão. Então, esse protocolo é responsável por avisar aos dispositivos quando o meio vai estar livre. Tá? Então, quando as portadoras estiverem livres, aí ele vai sinalizar que está livre e aí ele começa a estabelecer a transmissão. Enquanto ele verificar que o meio está ocupado, ele não permite o tráfego de dados. Ele não vai permitir o estabelecimento na conexão. O computador escuta o meio antes de transmitir. Resumindo, o que pode ser o CSMA-CA? O computador escuta o meio antes de transmitir. Se o meio estiver ocupado, ele seta o controlador de espera com o número randômico. Ou seja, ele
Ele sinaliza, né? Ele vai marcar que está ocupado. A cada intervalo, ele verifica se o meio está livre e decrementa um contador. Tá? Então, ele vai diminuir uma posição. É como se a cada intervalo ele vai diminuindo um marcador. Para que ele possa fazer a verificação novamente e verificar se o canal está livre. Se o meio não estiver livre, ele não decrementa. Ou seja, se ele estiver ocupado, ele não vai diminuir. Os quadros RTS e CTS. O RTS é um quadro de dado, solicitando o meio que fique reservado a ele por um tempo informado no seu campo de duração. A estação para a qual ele foi enviado, no caso do AP, responde com a confirmação enviando um quadro de controle CTS. Resposta, ao enviar o RTS, a estação de origem sabe que o meio estará livre para sua transmissão e envia seu quadro. Então, o que acontece? Ele vai enviar um quadro de controle para verificar se o meio está tranquilo, está livre. Tá? Se ele estiver ocupado, ele vai fazer um envio de um outro bloco, né, de um outro quadro, informando que está ocupado. Então, ele vai aguardar que o meio esteja livre para que ele estabeleça a comunicação e consiga enviar. Certo? Então, isso evita a colisão de pacote e evita dados. Aqui uma outra exemplificação de como que se dá esse processo: origem e destino. O A é a origem, o B é o destino, o RTS, aí o início, né? O CTS, ele envia. Depois que confirmar, está livre, está ok, ele manda os dados. Depois ele manda um AC, aí depois é o final. Então ele sempre faz essa verificação. Aí aqui tem a exemplificação. Embora o B não tenha visto que o quadro RTS, que alguém deve estar querendo transmitir, e também verificar o silêncio pelo tempo indicado no campo de duração do quadro CTS. Né? O quadro RTS e CTS possuem um tamanho bem pequeno e o CTS é enviado após o intervalo do S. Ou seja, é aquela verificação de controle. O meio está livre? Não. Aguarda. Aí ele verifica novamente. Aí ele sinaliza, está. Aí ele segue com a transmissão. Aí prossegue. E assim evita a colisão de pacote. Aqui tem a classificação dos protocolos. 802.11 AX, a frequência utilizada. Eu tenho 811 AC Wave 2, 811 AC Wave 1, frequência de 5 GHz, a largura de banda, que são os canais, né? De 20, 40, 80, 160. O MIMO, que é o multiusuário, né? É o protocolo que... Opa! É o protocolo de canal. A frequência 2.4. Aí vai seguindo, né? 811N, AG, AA, AB, o Legacy 802.11, as frequências, os canais, a taxa de transmissão de dados. Esse aqui, quando você vai fazer a implementação no dimensionamento de rede, você tem que verificar qual cobertura, qual equipamento, qual protocolo que você vai utilizar, que você consegue ter um maior ganho para transmissão de dados, né, de cobertura. Lembrando que a frequência 2.4 ela tem uma cobertura maior, então, ou seja, ela tem uma abrangência maior, mas a taxa de transmissão ela é menor, então ela consegue transmitir poucos dados, né, ela tem uma velocidade reduzida. Já a 5 GHz, que é a frequência de 5, que é uma frequência alta, ela tem uma abrangência menor, ou seja, a cobertura dela é menor. Se eu colocar, poxa, eu quero oferecer para a área dos meus clientes a menor velocidade. Então, o que eu posso fazer? Posso alocar uma rede wireless para trabalhar com 5 GHz. Só que tem um detalhe, eu vou precisar de mais dispositivo, porque a cobertura ela é menor. Então, eu preciso de mais equipamento. Aí você tem que ponderar, mas o que você quer oferecer ao seu cliente? Velocidade, cobertura, ou os dois juntos, né? Que pode ter equipamentos dual band, que funcionam nas duas frequências. Aí tudo isso deve ser ponderado no seu projeto. Aqui tem a taxa teórica, né, de dados de transmissão de cada modelo.
de 2.4, de 1.73, de 866,7, 450 megas, 54, 54, 11 e 2. Tudo isso você deve levar em consideração. Aí tem o padrão 802.11.ax, que é a próxima geração conhecida como Wi-Fi 6, né? É a etapa mais recente do modelo wireless. Ele aumenta com eficiência a flexibilidade e a escalabilidade, permite que as redes atuais novas tenham mais velocidade e maior capacidade de aplicações já para a próxima geração. Garante a liberdade e a alta velocidade de conexão sem fio já no tráfego de gigabit Ethernet. A confiabilidade e a previsibilidade encontradas nas redes de rádios licenciadas. Então, tudo isso é potencializado, tanto a velocidade quanto a confiabilidade. Alguns dos malefícios que a falta de segurança nas redes wireless pode trazer, né? Infecção e proliferação de malwares, roubo e vazamento de dados, cruzamentos indevidos dos dados, crimes de espionagem empresarial. Eu posso colocar um sniff na rede, né, para verificar o tráfego que está acontecendo naquela determinada faixa de sinal, sequestrar os dados, colocar ou fabricar dados. Tem N tipos de ataque que eu posso utilizar da infraestrutura de rede sem fio. Cyberataques e menor produtividade dos colaboradores por conta da dispersão, né? Ele pode distrair o funcionário e ele vai perder a produtividade. Em vez de ele estar focado na sua atividade, ele fica fazendo verificação constante nas redes sociais ou em mensageiro eletrônico, enviando mensagem, fazendo qualquer outra atividade que não é a atividade pela qual ele tem que desempenhar. Algumas práticas a serem adotadas para melhorar a segurança da rede wireless é o gerenciamento de dispositivos conectados, que as empresas estão adotando as políticas de BOD. É uma política de utilização de equipamento do usuário, tá? A gente vai ver mais a fundo no slide na videoaula da unidade, tá beleza? Segmentação de acesso à rede, ou seja, você tem que verificar a importância de como é fundamental a segmentação da rede wireless, que ela tem que ser dividida, tem que ser setorizada, para garantir principalmente a segurança, tá? Aplicar políticas de segurança, né? Principalmente relacionada à ISO, né? A 27001, a 27002, que tratam das políticas e boas práticas de segurança que devem ser implementadas, respeitadas, seguindo essas orientações para garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, né, os pilares da segurança da informação. A gente também vai tratar sobre os protocolos de segurança web, o WPA, o que é utilizado, o que é recomendável. A ativação de firewall para evitar invasões, um mecanismo de segurança que pode ser implementado. Utilizar sistemas de prevenção de intrusos, que é os sistemas WIPS. Isso a gente vai ver mais à frente. Eles podem evitar ataques como spoofing, ataques man in the middle e ataques de negação de serviço, que é o DDoS. Protocolos de roteamento, o OSPF, que é o protocolo de roteamento feito nas redes com o protocolo IP, foi desenvolvido por um grupo de trabalho IGPS, Interior Gateway Protocol, pelo Internet Engineering Task Force. É um protocolo desenvolvido, né, para garantir que o roteamento seja feito. A primeira é um protocolo aberto, que significa que as especificações são de domínio público e suas especificações podem ser encontradas na RFC, Request for Comments, de número 1247. Esse é um protocolo público, tá? Ou seja, toda a documentação relacionada a esse protocolo, ela é pública e pode ser acessada fazendo a busca pela RFC 1247. A segunda é o protocolo baseado no algoritmo SPF, também conhecido como algoritmo Dijkstra, de nome do seu criador. Aqui está a representação do protocolo, o SPF.
é um protocolo de status de link, por isso ele envia um link de status de advertência, tem um link de status de base, uma LDB, ou seja, uma base de dados, é como se ele guarda uma tabela com a relação das rotas. O OSPF funciona usando o conceito de área. E a atividade da unidade 2 é a seguinte: a avaliação dessa atividade ela é uma síntese avaliativa de arquivo único. O que seria isso? Eu vou disponibilizar para vocês no material complementar um trabalho de conclusão de curso, tá? Que trata do projeto de implementação de uma nova topologia de rede de computadores para o Laboratório de Informática, LINFI, SIC e UNB, feito pelo Francisco Lopes Caldas Filhos e Pedro Ernesto Brito Ferreira, em Brasília, pela Universidade de Brasília, em 2003. Essa atividade ela é para vocês se ambientar com a próxima disciplina, que vai ser aberta em paralelo com essa, que é a de projeto integrador. Tá? Então, vocês vão fazer uma síntese desse trabalho. Uma síntese ele é uma ferramenta que ela é mais resumida que um resumo, ou seja, ela é menor, tá? Um resumo ele é mais amplo, né? E vocês vão fazer uma síntese, ou seja, vocês vão sintetizar todo esse trabalho de conclusão, pegando os principais elementos e os principais pontos do trabalho e construindo um documento único, e depois da síntese concluída, feita no Word, corrigida direitinho, você faz a postagem dela, tá? Mas já para preparar vocês para a construção da outra disciplina, tá? Que ao longo dessa a gente vai vendo algumas atividades que também vai ser útil para a próxima, tá? Para que vocês não encontrem dificuldade alguma na próxima disciplina. Eu vou disponibilizar na disciplina seguinte, que aliás ela vai ser aberta junto com essa, um modelo, né, de trabalho, como que vocês vão implementar, então para facilitar o trabalho. Já tem um modelo, já tem uma estrutura pré-definida, só aguardando a alimentação com os dados, tá bom? Eu optei por uma pesquisa bibliográfica para facilitar o trabalho de vocês e principalmente para facilitar no processo de construção devido às limitações tecnológicas de alguns usuários, né? Por não dispor de computador, ou ter apenas o celular, todas as limitações que os alunos, infelizmente alguns alunos têm, né? Por conta da tecnologia de acesso, mas que consigam desenvolver um excelente trabalho. Já na unidade 3, trata dos conceitos do protocolo EIGRP e o seu funcionamento. O objetivo é compreender os principais conceitos relacionados a ele e a estrutura do Sistema Operacional de Rede. Vamos lá. O EIGRP ele é um protocolo de roteamento dinâmico do tipo de distância de vetor. Antes tínhamos o IGRP, Interior Gateway Router Protocol, protocolo criado pela Cisco, análogo ao RIP, que faz um anúncio da database inteira a cada update. Ou seja, a cada atualização que sofre, ele anuncia aos dispositivos a nova tabela de roteamento. Tá? O anúncio servia tanto para tocar as informações de roteamento, quanto para construir e manter a vizinhança atualizada, é claro. O EIGRP é uma evolução do IGRP. Uma das diferenças é justamente o fato do EIGRP separar as funções de detecção de vizinhança e as informações de roteamento. Ele usa as métricas como largura de banda, carga e atrasos para calcular o menor rota e de rede ideal, ou seja, ele verifica a velocidade, a quantidade de dados que aquela rota suporta e o atraso, né, quanto que ela demora, para definir o melhor caminho. É um protocolo baseado no vetor de distância, parecido com o RIP, que também é um protocolo baseado em vetor de distância, tecnologicamente mais avançado para trocar informações usando o EIGRP. O primeiro, acima de tudo, os roteadores precisam se tornar vizinhos do EIGRP. Depois, o EIGRP usa um endereço multicast para compartilhar as informações. Aí eu tenho aqui algumas características do protocolo, né, a gente vai ver mais à frente. E, por fim, a atividade avaliativa da unidade 3. Na atividade avaliativa da unidade 3, é só um questionário online,
que contempla 5 questões objetivas relacionadas aos temas. Nas questões, nas questões das provas, quanto nas questões da questão do questionário, vocês podem obter as respostas para essas questões fazendo um breve estudo de todo o material, tá? Inclusive o material que é compartilhado nos próprios slides ou na apostila que é disponibilizada no ambiente, tá bem? Aqui temos as referências bibliográficas que foram utilizadas. Essas referências bibliográficas, pessoal, vocês podem encontrar esses livros no Google Books, é uma biblioteca do Google. Você não pode baixar os livros, mas vocês podem fazer a leitura dos livros de forma gratuita, tá? Então, são excelentes livros que podem ajudar vocês, principalmente para estudo de concurso, processo seletivo, porque você precisa de um embasamento teórico para participar de seletivos, tá? De concurso público. Sem embasamento teórico, só a prática você pode encontrar bastante dificuldade, tá? Apesar de ter o conhecimento prático, mas precisa do embasamento teórico para ter um bom resultado. Aqui a bibliografia complementar. Bem, pessoal, eu espero que vocês consigam obter o melhor resultado possível nessa disciplina, tá? Ela é uma disciplina longa, mas o conteúdo dela é curto, né? Os assuntos dela são assuntos pequenos, mas ela vai trabalhar de forma casada com a disciplina que vai abrir junto com ela, que é a disciplina de projeto integrador. Então eu vou tentar equilibrar as duas disciplinas para que uma possa ajudar na construção e no desenvolvimento da atividade da outra. A nossa jornada já está chegando ao fim. Eu espero que vocês consigam excelentes resultados, tanto nessa disciplina, quanto na disciplina de projeto integrador e nas demais. A todos, boa sorte e a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigado, até mais.